neste episódio temos mais uma convidada super especial, a Raquel Albuquerque, aromaterapeuta, que nos vai falar aqui um bocadinho sobre óleos essenciais, sintomas gastrointestinais e muito mais. Podemos começar por te conhecer, Raquel. Quem és tu? O que é que fazes? Como é que surgiu a aromaterapia na tua vida? Ok, antes de mais, Patrícia, não é? Bom dia ou boa tarde, depende da hora que vocês nos vão estar a ouvir, e grata pelo teu convite de estar aqui, porque realmente também já vi o teu projeto e é muito interessante, as pessoas já te conhecem, por isso não, não vou estar aqui a falar dele, mas eu tenho formação base em engenharia agronómica, tá? Então eu estudei engenharia agronómica, especializei-me em plantas medicinais, que era a minha grande paixão, as plantas medicinais, mas depois, quando já estava lá dentro das plantas medicinais, conheci algo que me fascinou ainda mais, que foi os óleos essenciais, que são extraídos das plantas medicinais. E realmente ali foi uma paixão, porque percebi que em termos terapêuticos suprimiu-me uma necessidade que eu tinha já há muitos anos, que eu sofria de enxaquecas durante a altura da faculdade, não é? Por isso quando andava a tirar o curso de engenharia, e que depois, com os óleos essenciais, eu consegui resolver essa minha situação, então fiquei super, super fã, e então, sabes, aquela coisa de mergulhar mesmo de cabeça, e foi mesmo paixão. Eu costumava dizer, não era na brincadeira, era mesmo a sério, e eu nos meus horários de almoço, eu ia almoçar e levava o meu caderninho das aulas que tinha tido e estava ali, então foi algo que entrou assim de uma forma muito intensa na minha vida, porque além de me ajudar, eu tinha ficado apaixonada por aquilo e fiz muitos workshopzinhos pequeninos, fazia assim muitas coisinhas, até que depois comecei a estudar a sério. Depois, o que aconteceu é que eu sentia que queria ajudar mais pessoas e que só com a aromaterapia poderia não ser suficiente, e foi aí que isto eu estava a trabalhar sempre, tá? Isto era tudo em pós-laboral, por isso para as pessoas perceberem que é possível. Eu não sou nenhuma super mulher, por isso qualquer pessoa consegue fazer isto. Então, em pós-laboral, comecei a fazer também a formação em naturopatia. Então, porque era uma coisa mais abrangente, não é? Falar, conseguia ajudar as outras pessoas com outras ferramentas que eu até ali não tinha. Estudar o corpo humano, que é muito importante, porque hoje em dia vemos muitas pessoas a usar óleos essenciais sem fazer a mais pequena ideia de como é que eles atuam no organismo, não é? Então, fui que estudei naturopatia e continuava a trabalhava até às 6h30 da tarde, depois eu ia para as aulas, ou então, quando comecei já a ter alguma experiência, começava a dar consultas em pós-laboral. Então o dia era completo, saía de manhã cedo, trabalhava e depois chegava ao final do dia, ou ia para as aulas, ou então começava as minhas consultas. Isto foi algo que foi gradual, não é? Eu não deixei a parte da engenharia agronómica para, assim, de um dia para o outro, mas houve um momento que realmente já tinha ali uma bagagem, já tinha pacientes e surgiu a oportunidade de eu poder montar, não é, o meu próprio negócio e me dedicar exclusivamente à parte das terapias, que realmente vou-te dizer que é aquilo que me apaixona, ajudar pessoas. Eu mesmo já, quando trabalhava como engenheira agrónoma, as pessoas já iam lá fazer consultas, quase, claro que não era consultas de boca ali quase ao balcão, mas acontecia assim de uma forma muito, muito natural. E pronto, isto foi assim muito fluido, muito, sabes, eu nunca pensei muito, eu ia e avançava, dava mais um passo, e sentia que necessitava mais alguma coisa, dava outro passo, então isto foi entrando, e como eu utilizava muito em mim, e depois sabes como é que é, eu usava em mim, na minha família, e eu tendo esta costela de engenheiro, não é? Que toda a gente diz, as costelas de engenheiros são assim tramadas, porque querem perceber tudo, é tudo muito científico, é tudo em ser muito direitinho, e eu não era diferente, apesar de, no início, não é, eu perceber que aquilo realmente tinha ação terapêutica, eu queria perceber porque é que tinha. E então, sim, fui estudar mais a fundo e hoje olho para a aromaterapia com uma visão muito abrangente, não é? Mesmo relativamente à qualidade dos óleos, que depois à frente, se calhar vamos falar mais um bocadinho, eu sou muito exigente com a qualidade dos óleos. Porquê? Porque eu sei como é que se produziam as plantas para depois serem extraídas para retirar os óleos essenciais. Então eu não sou uma pessoa assim muito picuinha, não sou, mas nessa situação sou, porque tu tens um conhecimento
que 98% da população não tem, e as pessoas acham, é natural, é puro, tem uma certificação de grau terapêutico, isso vale zero, porque quem conhece os bastidores da produção das plantas sabe perfeitamente que isso é igual a nada. Então percebermos como é que o que é que nós temos de saber, que características é que nós temos de ir buscar num óleo essencial para eu ter a garantia, porque não é o óleo essencial ali o que conta é a planta que está para trás, como é que ela foi produzida, se foram utilizados pesticidas, hormonas de crescimento, não é? Então tudo isso vai depois interferir com pronto, a qualidade do óleo essencial, não é? Então percebemos quais são as certificações que realmente são certificações credíveis ou outras que não são tão credíveis. Então isto acaba por me trazer uma bagagem muito grande, tanto da parte científica depois também que eu associei à aromaterapia, como também depois da própria qualidade dos óleos, que isto também é muito importante quando depois estamos à espera de recebermos, não é, um tratamento, que seja, recebermos, quem está, não é, connosco, não é, quem procurar a nossa ajuda, receber um tratamento de qualidade e obter os resultados pretendidos. E então a qualidade do produto vai também ser muito diferenciador. E nem sempre preço quer dizer qualidade, tá? Deixa aqui a dica. Isso é interessante isso que tu falaste, porque está mesmo aqui na parte da nutrição. Mesmo nós comendo saudável e comendo muitas frutas, muitos vegetais, né? Isso não quer dizer que não estejamos a agredir o nosso intestino. Aqui indo para o tema base, que é intestino, porque se a planta está cheia de pesticidas, cheia de hormona de crescimento, como tu falaste, isso, o nosso fígado, isso vai fazer, o nosso fígado não, o nosso intestino, o fígado também que vai ter que desintoxicar, mas o intestino vai ter que lidar com isso e vai ser agressivo, então não basta comer bem, não basta comer frutas e legumes, é preciso saber qual é a proveniência, é preciso saber como é que aquilo foi criado, ou cultivado neste caso, e é curioso ver que nos óleos essenciais isso também acontece, e é importante e muitas vezes esquecer que, mas eu só como frutas e legumes, mas eu só uso produtos naturais, e não, né? E isso é muito interessante, ter essa base, porque sabes o processo todo. Olha, e agora, não querendo assustar, mas assustar, sabes que esta parte da alimentação também é algo que me preocupa muito, por isso eu não sou só aromaterapeuta, eu trabalho a parte da naturopatia. A naturopatia, à base é alimentação, é tu prevenires, não é, antes, e então a questão do intestino que tu trabalhas, eu costumo dizer que o fígado e o intestino são os órgãos mais importantes que nós temos e que as pessoas, não é, negligenciam muito. Então, só para te dizer, há uma história que eu conto muitas vezes, no sítio onde eu trabalhava, nós fazíamos agricultura biológica, não é? Era uma quinta, era a agricultura biológica que realmente fazíamos, por isso, sem utilização de nenhum tipo de químico de síntese, não é? Porque as pessoas às vezes acham químico, as plantas têm químicos, não é? Por isso nenhum químico de síntese, mas tinha um senhor ao lado, tinha a sua casinha, tinha a sua hortinha, então ele vinha ter comigo e dizia, engenheira, e vinha assim, então, olha, tenho aqui isto, está a ver este produto, olha, isto era para, ele era um senhor já de idade, olha, isto é para matar o bicho, porque devia ter alguma praga lá nas couves dele, mas olha, isto, como tinha tanto bicho, eu em vez de pôr uma tampa, pus duas tampas. E eu a dizer, senhora, então, se uma tampa já não é bom, duas mais ainda. E depois o que é que acontece? Era um senhor já com alguma idade, e para ele aquilo era normal, não é? Era natural, era comum, eu não costumo dizer que é normal, é comum, e então depois as pessoas vão aos produtores, não, aquilo é do campo, eu vou comprar diretamente ao agricultor. E eu não estou a dizer que toda a gente é assim, porque eu sei que não é, mas ele vinha muito, olha, estava, mas tinha tanto bicho que eu pus duas tampas em vez de uma. E eu só lhe dizia, mas você não vai comer isso? Pois não. E ele, então eu vou, claro que vou, então para que é que eu estou aqui a tratar? Olha, mas está a ver aqui o tempo que depois da aplicação de um produto tem um timing de segurança, que só podes utilizar aquele produto que vais escolher para comer, seja fruta, um legume, o que seja, passado uma semana, 15 dias, depende do produto que colocas, tá? Estamos a falar da parte sintética, não é? Dos pesticidas, estamos a falar. Não é que eu perceba muito, porque eu estudei isso na faculdade, mas depois como nunca aprofundei isso, porque eu não trabalhava com isso. Mas tens, e então eu só lhe dizia, olha, no mínimo triplico o tempo de segurança para... Mas mesmo assim, eu não comia aquilo. Então, às vezes, as pessoas, não é por mal, não é? Porque ele não, na cabeça dele, ele não fazia a ideia que aquilo fosse tão prejudicial, não é? Aquilo era para matar o bicho, como eu dizia, não é? Era uma forma assim muito, muito corriqueira dele falar, e o que me assustou ali, não era ele usar, porque eu sei que há muita gente que usa, foi se uma dose
não é? Já é potente, já é agressiva para o nosso organismo em termos de toxicidade hepática, toxicidade intestinal, é gigantesca. Para quem vai comer aquela couve ou aquela alface, não sei, não me lembro o que era, imagina o dobro da dose. E depois há muitas pessoas que ainda fazem outra coisa, que é, além de utilizarem esses pesticidas e essas coisas todas, não dão a tal o espaçamento, que é o tempo de segurança para poder, que é para aquilo lixear e conseguir eliminar alguns dos produtos, mas que vão ficar sempre no legume ou na planta, ou na erva aromática, o que seja. Então imagina o que é, tu colocas um produto que tenha químicos, não é um pesticida, e passado uma semana estás a colher, e o intervalo de segurança era, por exemplo, 15 dias. Isso quer dizer que tu vais estar a ingerir algo que, mesmo dentro dos 15 dias, era tóxico, então ali está acima dos níveis de toxicidade permitidos. Então, isso tu, se calhar, percebes muito isso, não é? Com o trabalho que tu fazes, porque os alimentos são muito isso. Por isso ir buscar ao agricultor às vezes não é necessariamente, as pessoas dizem, não, isto aqui em casa é tudo biológico. Nós conhecemos as pessoas que têm os seus campos, em casa é tudo biológico, tu olhas para lá para a prateleira e tem lá os produtos todos e quem conhece diz, ok, pronto. Então isso é um senão. Pois é, isso é mesmo muito interessante. Lá está, quando se coloca em casa, né, quando cultivamos e sabemos que realmente não leva nada, que geralmente leva sempre alguma coisa, não é? Mas quando sabemos, ok, isto não leva mesmo nada, que cresceu aqui, geralmente são coisas mais feias, são plantinhas, legumes, vejo isso na casa do meu pai, são assim, às vezes coisas muito feias, mas pronto, realmente não levam nada. Essas mais feitas, mas é muito interessante essa parte, lá está, e depois muitas vezes vai-se fazer o sumo detox, que é uma coisa que pode ser boa, porque vamos ter ali a conjunção das frutas e legumes que ajudam no fígado, mas se estamos a fazer um sumo detox com uma couve crua e essa couve está cheia de químicos e nem houve o tempo de segurança que tu falaste, então, meu Deus, como é que aquilo não vai ser detox nenhum, né? É um intox, em vez de ser detox, é um intox. Ok, é mesmo muito interessante, a parte da alimentação é mesmo muito interessante. E ver isso na parte dos óleos essenciais também acho que é super interessante, porque o que é que tu sugeres? Então que se veja, depois no final também podes deixar algumas marcas, mas o que é importante ver-se, né? Porque óleos essenciais... Olha, é assim, eu não falo de marcas de uma forma geral, tá? Eu não estou associada a nenhum tipo de marcas, apesar de ter uma loja online com venda de óleos essenciais e produtos. Porquê? Porque os meus pacientes tinham uma dificuldade imensa. A minha loja online, eu criei-a já há 6, 7 anos, não me recordo, era só para os meus pacientes e para os meus alunos. Agora, pronto, hoje em dia, se alguém quiser ir, pode ir sem problema nenhum, mas a pessoa não conseguia, eu tinha muita dificuldade em encontrar os produtos com a qualidade que eu recomendava. Então, mesmo eu tendo a loja, eu não falo de marcas, eu falo de critérios de qualidade, tá? Porque faz-me um bocadinho de confusão quando as pessoas, não é, vestem a camisola de uma marca contra tudo e contra todos, sem perceber a fundo se realmente aquilo que elas estão a dizer se corresponde à verdade ou não, porque elas estão a dizer algo que lhes disseram a ela, não é? E eu digo muitas vezes uma coisa, não comam tudo aquilo que vos dizem, não é? Porque nós vemos muitas vezes dizer que tem certificação, mas são certificação das marcas para elas próprias, não é? Isto é a mesma coisa do que eu dizer, eu sou advogada. Então, olha, tenho aqui um papel, um PDF, foi feito por mim, que diz que eu sou advogada, é quase a mesma coisa, não é? Então, eu sou muito apologista de critérios de qualidade e depois, dentro desses critérios, há muito boas marcas, não é só uma, nem duas, nem três, há várias marcas que são boas. Para mim, para o meu uso e aquilo que eu recomendo, quer seja aos meus pacientes ou aos meus alunos, é o uso dos óleos com esses critérios, que diga realmente que é um óleo 100% puro, tá? Mas isso não nos dá a garantia total. O que é ser 100% puro? É não estar diluído. Então, à partida, se é um óleo essencial só, ok? Não pode estar diluído. Mas mesmo assim garantimos, eu estava a ver se tinha aqui na minha caixinha, por acaso tinha aqui uma caixinha, isto é uma aromateca, estás a ver? Tem aqui alguns óleos, só que eu costumo ter aqui na secretária. Que gira.
Deixa eu ver se eu É tenho super gira. É fofinha. Olha, esta fomos nós que fizemos para oferecermos aos nossos alunos e depois pusemos à venda na loja, mas fizemos para oferecer aos nossos alunos do Master de Aromaterapia Clínica Integrativa. Portanto, então é importante que diga realmente 100% puro na embalagem e tem de dizer na embalagem, tá? Não é quem te vai vender dizer, olha, é isto, isto, isto. Não, tem de dizer na embalagem, porque se não disser, é a mesma coisa que eu dizer que eu sou advogada, eu não sou, não é? Pode acreditar em mim, não é? Mas se tu precisares de mim para te ajudar no processo judicial, convém que eu tenha, não é, uma licença lá, não percebo nada disso da advocacia. Então, ser 100% puro é realmente um critério. Também é importante que diga 100% puro e natural. Isto porquê? Porque algumas marcas, óleos essenciais que são mais caros, eles diluem-nos para os tornar mais baratos. Exemplo, aqui há uns anos atrás tive uma colega que estava na Grécia e tinha um óleo de Neroli. Neroli é o óleo essencial da flor da laranjeira, e que é um óleo que não é propriamente barato. Eu agora não sei dizer de cor, mas entre 30 euros a 40 euros, 2 mil, estamos a falar de 2 mililitros, tá? Não, isto aqui é 10 mililitros, para perceber, está? 2. Então ela disse, olha Raquel, tenho aqui um óleo de Neroli, 10 mililitros, olha, 9 ou 10 euros, olha, não me recordo, já foi há alguns anos. E eu disse, isso é impossível. Ela, é verdade, olha, e é biológico, porque isso é outro critério que eu vou falar à frente, e é biológico. Eu disse, pronto, olha, se é, está bem, olha, traz. E então ela trouxe, e quando chegámos, o que é que era? Era óleo de Neroli, mas que estava diluído em óleo ou de amêndoas doces, ou brinha de uva, já não me recordo. Por isso é que, para isso, foi muito caro. Então, há marcas que, óleos que são muito caros, diluem-nos para ser mais acessível. Agora, não quer dizer que haja problema de utilizar esses, mas tu tens de saber que está diluído para fazeres uma utilização correta, não é? Pronto, depois um dos critérios que para mim é de extrema importância é que tenha certificação biológica. Agora, muito importante, ou mais importante ainda, por uma entidade externa, tá? O que é a certificação biológica? Existe, tanto na União Europeia, existe um símbolo da agricultura biológica, e pronto, aqui não vale a pena mostrar porque porque as pessoas não vão ver a imagem, mas pronto, é assim, um Mas retângulo temos verde. o YouTube, vai para o YouTube também, por isso Então, quem quiser ver, vá. quem quiser ver, vai a YouTube. Ora, Vai ao deixa-me YouTube e vê. aqui que eu escondi a minha visualização para eu ver se consigo mostrar. Então, estás a ver aqui assim, esta folhinha aqui com a luz da software, não sei se Mas está a dá muito para bem. perceber, dá para perceber Este que é é uma preto, eu estava a folhinha, ver se tinha sim. aqui algum que tivesse outra cor. Normalmente até é verde, tá? Mas como a embalagem é verde, ele é... Não tenho aqui outro que tem outra cor para poder mostrar. Pronto, mas o que é que acontece? Este se vocês procurarem logotipo de agricultura biológica, União Europeia, aparece este logotipo. Pronto, este é um logotipo que nós sabemos que é certificado pela União Europeia, mas há outros americanos, tá? Então, nós temos a Soil Association, então nós temos de procurar o quê? Nós temos de procurar quais é que são as entidades externas, não é? Que são independentes, não é externas, independentes, tá? Que fazem certificação, quer sejam europeus ou então há algumas nos Estados Unidos também, e que o meu produto seja certificado por uma dessas entidades. Tá? Então, por exemplo, dizer que um óleo essencial é biológico, porque muitas vezes, mesmo nas ervanárias, acontece muito isso. A pessoa vai e diz, olha, queria um óleo essencial biológico, e a menina de lá vai, a técnica, não é? E fornece. E não diz na embalagem. E diz, olha, mas não diz aqui, não diz, mas é. Porquê? Não é maldade, é falta de conhecimento mesmo das pessoas, achar que é natural, se é natural é biológico. Não. Tá? Porque aqueles químicos todos de síntese que falamos, os pesticidas, as hormonas de crescimento que colocam nas plantas medicinais para elas crescerem mais rápido, para não serem atacadas por pragas e por doenças, depois no momento da destilação vão passar para o óleo essencial. E o óleo essencial ele entra muito rápido na corrente sanguínea. Então, até em termos de comparação com o que estávamos a falar há bocadinho, dos alimentos versus óleos essenciais, é pior usarmos um óleo essencial que não seja de agricultura biológica do que comermos uma alface que não seja de agricultura biológica, porque a alface passa pelo sistema digestivo, tem o fígado que vai eliminar. O óleo essencial, se aplicado na pele, entra diretamente na corrente sanguínea. Então, em termos de toxicidade, tá, do componente que estava no pesticida, vai ser, apesar da concentração também ser muito maior, não é? Porque está aqui no óleo essencial, mas não vai passar pelo processo digestivo.
né? Que tu sabes que o organismo depois vai ter capacidade de eliminação das toxinas, claro que também vai ficar intoxicado uma parte, mas vai ter capacidade de eliminar outra, e nos óleos essenciais isso não acontece. Só depois de passar pela corrente sanguínea e depois é que ele chega ao fígado, o óleo essencial também é metabolizado no fígado, só aí é que depois vai haver isso, mas já percorreu grande parte, né, do sistema circulatório até lá chegar, quando é aplicado, por exemplo, por via tópica. Então é importante as pessoas perceberem que o ter a certificação biológica por uma entidade externa é importante, está bem? É importante isso. O ser grau terapêutico apenas nos diz que é um óleo essencial puro, tá? Não existem óleos essenciais com grau terapêutico ou sem grau terapêutico. Óleo essencial é o óleo essencial, ponto. Tá? Aquilo que acontece é, o que é que não é grau terapêutico? É se tiver outras coisas misturadas, mas sem outras coisas misturadas já não é um óleo essencial, tá? Então se for óleo essencial... Pois, faz sentido, não é? Exatamente. Se é óleo essencial, é óleo essencial. Exatamente. E outra coisa que eu acho importante reforçar aqui, que é a ingestão dos óleos essenciais. As pessoas ingerem muito Ia-te perguntar isso, ia-te mesmo perguntar sobre isso. Eu não sou de forma nenhuma contra, porque existem várias escolas de aromaterapia, cada uma segue aquela que se identifica mais, e não, eu costumo dizer isto, não há uma certa ou uma errada, tem a ver com aquilo que para nós faz sentido, tá? Eu sigo a escola francesa, que usamos a ingestão dos óleos essenciais, mas o que eu vejo é as pessoas a usarem a ingestão dos óleos essenciais de uma forma completamente errada, que eu já à frente, quando falamos dos métodos de utilização, já vou falar, mas aqui eu só queria pegar neste conceito desta certificação, porque as pessoas acham, quando tem grau terapêutico, que pode ser ingerido. Ou então só os que têm grau terapêutico é que podem ser ingeridos, tá? Então isso não tem nada a ver. Um óleo essencial, aqui, eu pronto, não vou mostrar a marca que é, mas eu estou a um óleo essencial, não diz aqui em si nenhum grau terapêutico, diz que é um óleo essencial, 100% puro, este é por acaso é de eucalipto. Tá? Então, não é por dizer que é natural, não é por dizer que é de grau terapêutico, não é dizer que é puro, porque as pessoas às vezes acham, é puro, então posso ingerir. Então, estes conceitos estão muito mal explicados, não é, à população em geral. E nós percebermos isso e podermos ajudar as pessoas a fazer um melhor uso é interessante. Então, a ingestão realmente é algo que me assusta um bocado, a forma leviana que as pessoas utilizam os óleos, muito mais na ingestão. Depois daqui a bocadinho eu sei que vamos falar, de certeza que me vais perguntar como é que fazemos as técnicas de utilização. E aí eu falo um bocadinho mais sobre isso. Mais critérios que têm o nome científico, tá? Por exemplo, este aqui, deixa eu ver assim, que tem o nome comum, por exemplo, eucalipto globus, tá? Então, por acaso o eucalipto globus é o nome científico e o comum é igual. Mas é importante que tenha o nome científico, por exemplo, o alecrim. Então, o óleo essencial de alecrim, tens, por exemplo, o alecrim que é o rosmarinus officinalis, e depois podes ter vários quimiotipos. Podes ser o quimiotipo cânfora, o quimiotipo verbenona, o quimiotipo cineol, e cada um desses óleos, que na verdade é da mesma planta, mas vão ser quimiotipos diferentes, o que é que vai acontecer? Eles vão ter ações terapêuticas diferentes. Por exemplo, o que tiver maior percentagem de cânfora vai ser tóxico para o fígado. O que tiver maior percentagem de verbenona vai ser hepatoprotetor. Então estás a perceber, se tu não tiveres o nome científico e o respectivo quimiotipo, tu podes estar a usar um alecrim, achares que estás a desintoxicar o teu fígado e na verdade estás a desintoxicá-lo porque não sabes o que é que tem ali. Então é importante ter o nome científico, tá? Depois, ter também uma embalagem, um frasquinho escuro, que seja escuro, ou um castanho escuro, ou um azul escuro, porque os óleos essenciais acabam por se degradar com a ação da luz. Pronto, então, estes que são assim os critérios principais, básicos, tá? Claro que depois podemos aprofundar mais, mas isso já tínhamos de olhar para as cromatografias, porque o ser biológico é bom, mas temos marcas biológicas que são melhores que outras, porque em termos de composição química, os óleos acabam por ser melhores, mas aí já é algo que eu, portanto, aprofundo muito dentro dos meus cursos e explicar às pessoas como é que analisamos a cromatografia, como é que nós percebemos se a composição do óleo, temos dois óleos, duas lavandas, são as duas biológicas, não é? As duas 100% puras, porque é que uma custa X e outra Y, às vezes pode não ter nada a ver com a qualidade, porque nós vemos marcas no mercado que pronto, são caras e é o posicionamento da marca e é o que é, às vezes também tem a ver mesmo com a própria composição. Então nós conseguimos com uma cromatografia perceber se o preço é justo. Quando eu digo justo se é porque é realmente melhor, não é? Ou se é por outro motivo. Então isso é os critérios principais que nós temos de ter em atenção.
E falaste aqui de questões muito importantes, porque quando se fala em óleos essenciais, é tipo suplementos alimentares, que é de venda livre, ou seja, qualquer pessoa vai comprar, vai à farmácia, ou neste caso herbanárias ou afins, vai e compra. E é totalmente errado na parte da nutrição, comprar vitaminas e minerais sem recomendação é completamente errado. Por isso, às vezes há contraindicações, às vezes não há necessidade, outras vezes é dose. E trazendo essa analogia aqui para os óleos essenciais, né, comparando aqui com o que eu sei sobre a parte da nutrição, também falaste aqui de pontos muito importantes. Por exemplo, falaste do alecrim, de dois tipos de alecrim, e um faz mal ao fígado, o outro faz bem ao fígado, e isso não é propriamente uma coisa, quando se vai comprar o alecrim, se saiba, muitas vezes, o óleo essencial do alecrim, se saiba, muitas vezes quem está a vender não sabe, e só se compra, usa-se de uma maneira errada. E as outras coisas todas que falaste aqui, essa questão da ingestão, é muito importante, acho que é muito importante passarmos essa mensagem aqui, de realmente é necessário, para se utilizar os óleos essenciais, ter aqui também o aconselhamento do aromaterapeuta, porque não sabemos isso. E podemos ir pesquisar na internet, mas primeiro vai-se encontrar, isto de pesquisas na internet é aquela coisa de Deus me livre, né? Encontra Deus tudo. me Não é livre. que não haja informação boa, mas É, também há muita informação muito errada. Pois, é isso, é como aqui na nutrição, não é? Nós vamos pesquisar alimentação para intestino, alimentação para gases. Claro que vai parecer imensa coisa, mas como é que eu sei o que é que se adequa a mim? E depois há aquela questão de, ok, nós podemos estudar por conta própria, podemos ir à internet, a qualquer método de busca, pesquisar, mas ou fazemos isso a nossa vida e estamos sempre a pesquisar, que é aqui mesmo para a parte da nutrição. A pessoa pode fazer sozinha, pode fazer o seu plano alimentar sozinha, mas ou passa a vida a estudar e todas as variáveis que existem, todas as coisas que existem sobre os alimentos, ou então vai a nutricionista. E acho que é muito importante deixarmos essa mensagem aqui também em relação à aromaterapia, que, ok, pode-se pesquisar, pode só se ir comprar numa herbanária, mas há muitas variantes. Essa do óleo de alecrim não fazia ideia e achei assim mesmo muito, muito importante. E como óleo de alecrim, imagino que... Sabes que era som, por exemplo. Olha, agora para pegar noutro exemplo de um óleo que é, eu acho que é o óleo essencial, acho não, é o segundo, o primeiro óleo essencial que tem maior consumo a nível mundial é o óleo essencial de lavanda. Mas existem várias variedades de lavanda. Então, se tu usas uma lavanda, que é a lavanda mustifólia, que é aquilo que nós sabemos que é calmante, relaxante, indutor do sono, antidepressivo, tu tens outras lavandas, como por exemplo a lavanda spica, que vai ser, por exemplo, boa para a pele. Tu tens, por exemplo, a lavanda híbrida, que já vai ser bom para a parte muscular. Tu tens a lavanda dentata, que vai ser estimulante. Então imagina, tu queres, se não souberes qual é a lavanda que estás a usar, tu podes estar a usar uma lavanda que é estimulante em vez de estás a usar uma lavanda que é relaxante. E as pessoas depois dizem, lavanda comigo não funciona, a aromaterapia não Era funciona. isso que eu ia dizer muitas vezes as pessoas dizem, ai, mas a lavanda a mim não me dá sono, a mim até me tira o sono. Sabes porquê? Porque quando, eu falo isto, da primeira lavanda que eu comprei a lavanda, que era supostamente para relaxar, mas comprei o lavandinho, que é a lavanda híbrida. Porquê? Porque tinha uma a 7 e outra a 17. Qual é que achas que comprei? Né? Há quase 20 anos atrás comprei a de 7 euros e na verdade a que tem a ação realmente sedante é a de 17, porque é a lavanda langustifólia. Hoje em dia acho que até já está mais barata, custa à volta de 12 euros, mas a outra custa na mesma tipo 6 ou 7 euros, então é muito mais barata e a pessoa, então 2 lavandas vou levar a que é mais barata, deve ser a mesma coisa, mesmo dentro da mesma marca, tá? Estou a falar da mesma marca. E então aqui tem a ver com as propriedades, porque tem compostos diferentes, por isso vai ter ações diferentes. E então é importante a pessoa saber. E isso que tu disseste, que a pessoa pode realmente estudar sozinha, pode. O que eu costumo dizer é, eu quando quero saber ou fazer alguma coisa, tenho realmente 2 caminhos. Ou deixo o que estou a fazer e naquilo que sou boa a fazer, não é? E vou estudar e vou fazer e tudo e desenrasco-me sozinha. Ou então vou ter com alguém que já fez, se calhar, 15 anos, 10 anos sobre aquilo. Olha, eu tenho este caso, ajuda-me. É? Eu acho que é uma atitude mais inteligente das pessoas procurarem ajuda, porque, falando mais mesmo da parte da nutrição, eu quero dos óleos essenciais, sabendo que se não for bem utilizado, se não for bem aplicado, né, ou bem direcionado o plano alimentar,
que não é só o não fazer bem, pode também estar a ser prejudicial para a pessoa, não é? Então procurar ajuda. Mesmo na parte da suplementação, eu como naturopata também prescrevo a parte da suplementação, e às vezes as pessoas perguntam, olha, e vitaminas? Olha, vai fazer análises, como é que eu sei? Há algumas, pronto, que eu sei que podemos fazer, que acabam por ser mais genéricas e que também existe a questão de serem lipossolúveis ou hidrossolúveis e que temos aqui margem de segurança, mas há minerais e tudo que, okay, se nós queremos fazer realmente uma suplementação correta, eu tenho que ter dados, tenho que ter, não é? A pessoa tem que fazer análise e perceber se a pessoa precisa realmente daquilo ou não. Não é? Porque senão podemos estar a fazer uma sobredosagem. É isso, e às vezes nem há necessidade, que a pessoa está super bem, às vezes o sintoma até parece ser daquele mineral ou daquela, e é outra coisa Calhar qualquer. anda a dormir mal e acha que precisa de vitaminas. Era isso que eu ia dizer, às vezes são coisas mínimas, e é isso que tu dizes, nós até nos podemos ir aprofundar num tema, vamos aprofundar na nutrição, vamos aprofundar na aromaterapia, mas é isso, é quem faz isso, né? Tu estudas 100%, o teu dia é sobre aromaterapia, lá está aqui, como o meu dia é sobre nutrição e intestino. Então, nós temos que ter essa consciência de eu se quero comprar o meu carro, vou ao mecânico, se quero, não vou estudar sobre mecânica, que Deus me livre. Não, porque era tão giro. Só que nos óleos essenciais ainda mais, Igual. mas na nutrição eu acho que já é a mais a procura da ajuda, mas nos óleos essenciais, não sei, se calhar é a minha visão, acho que não há tanta, como é muito fácil comprar óleos essenciais, é muito fácil pesquisar sobre, há essa falsa ideia de que, lá está, isso, o ser muito fácil é a falsa ideia de que, isto vai me fazer bem, vou usar, é natural, E é natural. isto não faz mal, É natural, e depois isso funcionou com a minha tia, também vai funcionar comigo, não é? E depois isso. pronto, também sabemos que há, para o bem ou para o mal, houve um boom, não é, dos óleos essenciais. Pronto, há algumas marcas no mercado que entraram com a força toda, mas da minha parte, sem a parte da sensibilização, né, daquilo que eu consigo perceber, a parte de sensibilização para as pessoas perceberem que é preciso formação para trabalhar com os óleos essenciais, para realmente terem um bom efeito, para realmente poderem ajudar as pessoas e não criar nenhum tipo de dano na pessoa que estão a ajudar. Eu não sei se te acontece isso, mas eu recebo diariamente dezenas de mensagens de pessoas a pedir-me dicas, não é? E então... Sim, isso é muito comum. Na brincadeira, mas é difícil, na brincadeira, não? mas a sério, eu digo assim, olha, mas queres uma dica ou queres um conselho? Não é? Uma dica, pronto, é uma coisa rápida, um conselho, eu tenho que avaliar, ou queres uma consulta, não é? Avaliar, perceber o teu caso. Sei, não, uma dica. Eu disse, pronto, está bem, então vou-te dar a dica, marca uma consulta. Mas é mesmo isso, porque A dica tem de ser essa, não há? muito difícil mesmo a mim, muitas vezes, e não é por mal que a gente não dá a dica, mas é que não é possível. Muitas vezes aparece-me, eu tenho obstipação, não sei o que faz bem, não sei o que faz mal. Eu não sei, porque aquela obstipação pode ser da alimentação, aquela obstipação pode ser emocional, aquela obstipação pode ser de um problema da tiroide, então não dá para, toma isto, toma aquilo, faz isto, faz aquilo. É impossível, porque é preciso ver toda a avaliação da situação clínica, perceber de onde é que, se aquela obstipação já vem desde criança, se pode estar associada a alguma hipersensibilidade, se não. Então é isso. E aqui os óleos essenciais igual, não é? Até por isto que tu já nos falaste aqui, de se a mesma planta dá origem a vários óleos essenciais e com efeitos totalmente opostos, não é? Um que faz bem ao fígado, outro que faz mal ao fígado, um que relaxa, outro que energiza. Como é que só por uma mensagem tu vais saber indicar, não é? Não dá. E às vezes as pessoas não percebem que não é porque não querem nos ajudar, porque eu costumo Não dizer, é eu por acho mal, que muito pelo contrário, é porque queremos ajudar. é mesmo pela segurança da própria pessoa, não há como. Eu defendo muito, eu trabalho com a aromaterapia clínica integrativa. A parte emocional está ali por trás sempre, de para onde der, nós temos sempre a nossa parte emocional ali ao barulho. Então, como é que, né, eu consigo perceber numa mensagem o padrão emocional daquela pessoa, as crenças daquela pessoa, porque eu posso ter duas pessoas com dor de estômago, as duas com os mesmos sintomas, e numa eu faço um tratamento e na outra eu faço outro, porque os protocolos, eu nem gosto de chamar protocolos, porque o problema desse têm de ser personalizados, tratamento, não é protocolos, os tratamentos têm de ser personalizados. Não há duas pessoas iguais, porque tu até pode ser gêmeo uma da outra, e viverem na mesma casa, mas uma teve umas vivências e outra teve outra, podem ter o mesmo problema, mas o tratamento pode ter de ser diferente, não é? Porque a forma como uma pessoa olha para as coisas é diferente, a pessoa pode estar a tomar uma medicação diferente, a alimentação vai ser diferente. É impossível nós fazermos isso assim
só ok, olha, faz isto. Porquê? É isso que as pessoas estão habituadas e nos óleos essenciais. Eu vou dizer uma coisa que no outro dia eu estava a pensar nisto e até fiquei triste com isto que eu pensei. Eu hoje em dia quase que tenho vergonha de dizer, olha, eu trabalho com óleos essenciais, aromaterapeuta não, mas trabalho com óleos essenciais. Porque as pessoas olham para os óleos essenciais hoje em dia, não é? Como uma moda, ou então é porque queres vender óleos essenciais, não é? Por isso é que eu me desmarco das marcas, não é? Tipo, não tenho nada a ver, não quero vender, porque há essa cultura que é quase como maquiagem, não é? Tu compras maquiagem e vais a um catálogo e compras maquiagem. Nos óleos essenciais não pode ser assim. É muito perigoso. E eu digo, Patrícia, eu atendo muitas pessoas em consulta com graves danos pela má utilização dos óleos essenciais, que foi recomendado por alguém, não é? Que começou a fazer disso negócio, mas sem ter conhecimento. E às vezes as pessoas até fazem formações, pronto, mas há formação, como em todos os sítios, há formações boas e formações menos boas. E a pessoa, eu até fiz formação, e a gente faz 2 ou 3 perguntas, e ok, não, eu costumava dizer quase na brincadeira, quando se tirava a carta de condução não sabia conduzir, isso eu-te no choca-pico, na embalagem do Nestum, na brincadeira. Aqui é a mesma coisa, onde é que tiraste essa certificação? Não é? Porque a pessoa não tem conhecimento. A pessoa pode até perceber muito de negócio, e como é que vende, e como é que faz. Isso eu confesso que eu nisso não sou grande coisa, mas a parte terapêutica é fundamental, temos de aliar as duas, não é? Então, aqui está o bom senso. Também acho que sim, é isso. Também acho que sim, que se vê muito ainda, vê-se mais hoje em dia os óleos essenciais dessa forma de, esta pessoa está a falar de óleos essenciais, quer vender, não quero, ou então até quero, não é? Vou experimentar, vou ver se isto funciona comigo, e não é bem assim. Olha, vamos falar aqui um bocadinho sobre alguns sintomas intestinais, está bem? E dar-vos assim alguns... algumas orientações. Sim, é isso. Olha, é orientações mesmo, porque isto eu costumo dizer, e claro que mesmo quando faço lives, eu faço muitas lives com parte informativa, assim, isto é uma coisa genérica, vocês não podem pegar nisto e aplicar nas vossas vidas sem perceber primeiro se os óleos que eu vou falar têm contraindicação ou não na toma daquela pessoa, não é? Se a pessoa toma uma medicação que possa interferir. Então isto é de uma forma genérica, isto funciona assim, mas para a pessoa, se realmente tem um problema e se quer resolvê-lo, é procurar um profissional bem habilitado, não é? Bem habilitado. Exatamente, é isso é importante, que eu também falo sempre isso da nutrição, é que nós estamos aqui a falar para imensas pessoas, para centenas de pessoas, que vão ver agora brevemente, que vão ver, ou seja, estamos a falar para tanta gente que é geral, vamos falar aqui um bocadinho de alguns exemplos, só para ficar também aqui a ideia de que realmente se pode usar os óleos essenciais ou a aromaterapia como coadjuvante de tratamento dos sintomas gastrointestinais. No entanto, tal como na alimentação e em qualquer coisa, há muito a individualidade, e então depois vale a pena procurar o aromaterapeuta para ter o tratamento mais certinho. Olha, então aqui nós aqui neste podcast falamos sobre intestino, né? sobre sintomas gastrointestinais, nomeadamente quem nos vai assistir e ver, os principais sintomas são gases, inchaço, distensão abdominal mesmo, dor abdominal muito presente também, porque há um aumento da hipersensibilidade visceral, então muita dor abdominal. E depois, diarreia ou obstipação, há das duas coisas, ou misto. E também temos muito associado quem tem problemas intestinais, que provavelmente também aparece a ti, não é? No teu contexto da naturopatia ou da aromaterapia, geralmente quando há os problemas intestinais, há associado também problemas de estômago. E depois também temos as questões emocionais, mas se calhar deixamos essas. Primeiro falamos destes mais físicos. Então, o que é que nos podes falar sobre a aromaterapia e estes sintomas que referi? Ok, olha, é assim, eu vou dizer como é que, imagina que estávamos numa consulta, ok? Como é que funciona na minha consulta? Eu primeiro percebo sempre qual é a queixa física da pessoa, não é? Então estamos a falar que a pessoa tem obstipação, a pessoa está com cólicas, está com náuseas, o que seja, então eu tenho que perceber a parte física e tenho de ajudá-la no sintoma a diminuir o mal-estar físico.
Porque eu posso querer ajudar, e eu sei que só verdadeiramente vou ajudar a pessoa quando entrar na parte emocional, eu sei disso, tá? Mas se eu começo numa primeira consulta a fazer, eu fiz uma pós-graduação em inteligência emocional e saúde mental, por isso eu trabalho muito essa parte da parte emocional. No entanto, eu sei que isso às vezes numa primeira consulta não é possível, por isso só pegando aqui o fio condutor daquilo que estavas a falar. Então, abordamos a parte física, ajudamos a pessoa, imagina que a pessoa tem cólicas. Existem vários óleos que vão ajudar nas cólicas, como por exemplo o funcho, tá? Tu, certeza que já ouviste a planta de funcho muito utilizada, não é? Nos bebés por causa das cólicas, a hortelã-pimenta também, e não há às vezes a necessidade que as pessoas pensam de ter de ingerir. Não quer dizer que não possa, em determinadas situações, não quer dizer que nós não o possamos recomendar, mas de uma forma geral basta massagem, tá? Na zona abdominal, a massagem diluída, os óleos têm de ser diluídos, os óleos essenciais têm de ser diluídos num óleo vegetal, um óleo vegetal de primeira pressão a frio, também biológico, e fazer massagem, por exemplo, com o óleo essencial de hortelã-pimenta, que também é bom para as cólicas intestinais. Se a pessoa está inchada, imagina que a pessoa comeu muito e não conseguiu fazer bem aquela digestão, por isso está assim meio nauseada e depois ficar muito inchada porque não fez a digestão, não é? Então, a hortelã-pimenta pode fazer inalação, pode fazer massagem na zona abdominal. Eu sei que a maior parte das pessoas passam logo para a parte da ingestão, mas normalmente com a massagem e a inalação resolve, não precisava da ingestão, tá? Só se por algum motivo não resolver e se não houver contraindicação para a pessoa, é que o poderá fazer, não é? Então, há só aqui um parênteses, Patrícia. A ingestão nunca, jamais é feita em água, tá? A ingestão tem de ser feita diluída numa gordura. Então, eu tenho aqui, por acaso já não tenho, mas aqui água, ok? Eu não posso pegar no meu frasquinho, chegar aqui, deitar 2 gotas e tomar. Nem o óleo essencial de limão, tá? Não é por ser, nem é por ser puro, nem é por ser de limão, nem por ser grau terapêutico, não pode ser ingerido em água. Porquê? Porque os óleos essenciais não se diluem em água. E como não se diluem, o que é que acontece? E eles vão, acho que não é se a pessoa fizer uma vez. Se fizer uma vez, ninguém vai morrer, dependendo do óleo. Por isso, o de orégano não morre, mas vai sentir um bocado mal. Um orégano, uma canela, que são óleos muito ricos em fenóis, que são muito dermocáusticos, mas de forma consecutiva vai haver uma corrosão da mucosa gástrica e pode depois haver lesão. E chegam muitas pessoas à consulta com lesão, a nível estomacal, porque fez um uso durante X tempo, claro que na altura a pessoa não sente nada. Ai não, estou tão bem, já faço isto há tanto tempo, estou tão bem, passado um tempo, e está-me lá a fatura. Então, sempre que, primeiro, procurar ajuda para realmente não fazer a ingestão de forma inconsciente, mas se a pessoa for ingerir um óleo essencial, nunca é em água, porque ele não se dilui. Tem de ser num óleo de coco, num azeite, num óleo de sésamo, tá? Então, eu uso muito o óleo de coco, que é uma coisa fácil de ter. Só aqui este parênteses. Por isso, se a pessoa está mesmo muito mal disposta, muito enjoada, muito infartada, muito inchada, e sabe que pode ingerir óleo essencial de hortelã-pimenta, pode fazer uma gotinha ou 2 gotas, dependendo do peso da pessoa, porque isto depois também tem a ver com o peso, não é? Por isso nós também temos de saber qual é a dosagem para cada pessoa, mas sempre diluída numa gordura, num óleo de coco, num azeite, num óleo de sésamo, num óleo de grainha de uva, naquilo que quiserem, tá? A hortelã-pimenta, por exemplo, o manjericão, também é bom porque vai ajudar na má digestão, quando as pessoas fazem aquela má digestão e ficam, eu não sei se estavas-te a referenciar, quando a pessoa ficava mais inchada, isso era má digestão ou era Aqui neste caso, se nós falarmos mais especificamente intestino? por exemplo, na síndrome de intestino irritável, esse inchaço acontece mesmo pode ser uma reação emocional, pode ser uma reação a alimento, mas geralmente acontece a nível intestinal, porque é um intestino muito sensível, então acaba por distender muito. E só interrompendo-te um bocadinho, estavas a falar do óleo essencial da hortelã-pimenta, e por exemplo, na síndrome de intestino irritável, ele é um óleo bastante estudado como coadjuvante no tratamento da síndrome de intestino irritável. Agora, deixa-me só aqui um à parte. Quando nós usamos o óleo essencial da hortelã-pimenta para o intestino irritável, através da ingestão, deve serem ingeridos em cápsulas que sejam entéricas, que elas só se dissolvam depois no intestino, porque senão ele vai entrar no processo digestivo e vai para o fígado antes de ir para o intestino. Ou então, mesmo por aplicação retal. Essa parte não conhecia. Da parte das cápsulas, sim, que existe o Buscomin, né? Pelo menos acho que é a única marca que eu conheço, assim, mais comercial, que ele tem a cápsula gastroresistente. Só que lá está, que ela exige cuidados, porque ela tem a cápsula gastroresistente, óleo essencial de hortelã-pimenta,
mas tem que ser tomada no mínimo meia hora antes de se fazer a refeição, né? Porque senão ela vai abrir e muitas vezes há esse erro da pessoa. Às vezes até faz com meia hora, mas não é suficiente, então depois vem a azia, vem que aí mesmo o chá de hortelã-pimenta, porque lá está aqui em termos de planta, o chá de hortelã-pimenta também está aqui muito, muito estudado, lá está, para a síndrome de intestino irritável e para estes sintomas de inchaço, gases e dor abdominal associados, mas também tem esse problema, é que ele causa mais refluxo, então só aqui no chá já é uma contraindicação, portanto imagino no óleo essencial que é uma coisa tão forte. É assim, claro que isto é tudo muito subjetivo, mas para te teres ideia, uma gota de óleo essencial equivale a 30 a 50 chávenas de chá, apesar que não são os mesmos compostos que estão no óleo essencial que estão no chá. Mas assim, para dar para dar uma comparação, não é? Em termos moleculares, não são as mesmas moléculas, exatamente, o chá e o óleo essencial não têm exatamente as mesmas ações terapêuticas, porque as moléculas que vão para o óleo essencial são as hidrossolúveis, desculpa, para o chá são as hidrossolúveis, não é? As do óleo essencial não são, mas para teres ideia, a potência é uma gota para 30 a 50 chávenas de chá, imagina a quantidade que a pessoa não tinha de tomar. Mas sim, olha, a hortelã-pimenta é umas que eu uso imenso quando tenho essas situações de problemas intestinais. Muitas vezes, massagem abdominal com óleo vegetal, massagem, não é fazer uma vez, é se calhar 2 ou 3 vezes por dia, tá? Vai ajudar muito, muito, vai não, tenho a certeza porque eu já tenho pacientes com essa situação e ajuda muito mesmo, ajuda muito. Depois também há, utilizando enemas, tá? Fazendo enemas com óleos essenciais para ajudar a acalmar mais localmente. E vai ajudar nesse inchaço, nesses gases e ao mesmo tempo também a acalmar, porque ele é um anti-inflamatório também, é um analgésico, por isso se a pessoa tiver dores muitas vezes também ajuda a acalmar essas dores, então o óleo essencial de hortelã-pimenta é realmente um dos óleos utilizados nessa situação. E também, por exemplo, o manjericão, também o Ocimum basilicum, também é muito utilizado a nível mais de massagem, também em algumas situações pode ajudar a inalação, porque vai a trabalhar no sistema emocional, então vai acalmar-se, lá está a origem desse, vai depender muito, não é? Vai depender de qual é o motivo da pessoa estar com essa crise. Então tens assim estes óleos que podem ser úteis, tens o limão, o óleo essencial também de limão. Por exemplo, se a pessoa tiver obstipação, estiver mais obstipada, pode usar, por exemplo, o óleo essencial de gengibre em massagem. A massagem sempre, sabes melhor que eu, no sentido de ponteiros de relógios, fazer massagem, não é? Ajudar para fazer a inalação também, pode complementar com um chá de gengibre. Então, há algumas técnicas que nós também podemos complementar à aromaterapia, que fazemos tanto na parte da alimentação como massagem, para potenciar o resultado final. O gengibre é incrível, também gosto muito de recomendar o gengibre e uma coisa que funciona muito é quando se está com azia, trincar um pouquinho, pronto, o sabor não é super agradável, mas é assim um efeito milagroso, né? Melhor do que um medicamento, que é trincar um pedacinho de gengibre quando se está com azia, resolve aqui a azia, resolve assim praticamente E náuseas, instantaneamente. nas náuseas também. Nas náuseas, que até nas grávidas é recomendado aqui, ou melhor, é possível de ser utilizado o gengibre, porque há muita coisa que não é possível de ser utilizada. É mesmo isso, é mesmo isso. E é ótimo. Agora, mas, por exemplo, quando nós estamos a falar do intestino irritável, nós temos uma inflamação ali associada. Então temos de usar óleos essenciais que sejam anti-inflamatórios. E então, a hortelã-pimenta é incrível, porque além de ser anti-inflamatória, analgésico, temos um que é o óleo de resina, que é o bálsamo de copaíba, que eu adoro e uso imenso, que também tem esse efeito de ter uma ação anti-inflamatória incrível, porque ele é muito viscoso, é o óleo de resina, não é o óleo essencial, que existe o óleo essencial também, porque no óleo essencial, quanto mais viscoso ele for, mais quantidade de uma molécula, que são os sesquiterpenos, pronto, agora não interessa para aqui, mas mais quantidade dessa molécula ele tem, e essa molécula tem uma capacidade anti-inflamatória muito grande. Então, todos os óleos essenciais que sejam mais viscosos, ok? Estás a perceber que eles mais espessos, mais resinosos, vão ter uma capacidade anti-inflamatória também maior. Então, o bálsamo de copaíba, tens o incenso, tens o patchouli, não sei se tu conheces alguns óleos, quanto mais difícil for tirá-lo do conta-gotas,
né, mais potencial anti-inflamatório tem. E ao mesmo tempo, este bálsamo de copaíba também tem uma ação analgésica muito, muito interessante. Ele liga-se aos receptores canabinoides, mas ao CB2, por isso não tem efeito alucinogénico. Por exemplo, é muito utilizado na fibromialgia, por isso mesmo, porque vai ajudar na parte inflamatória e também no emocional e na dor. É assim, muito interessante, mas também nesta parte intestinal. Massagem, inalação, porque acalmamos emocionalmente. Os óleos essenciais para ter uma ação emocional é através da inalação, porque eles conectam-se com o sistema límbico e atuam a nível das emoções, tá? Então, se nós queremos trabalhar as emoções com óleos essenciais, é através da inalação sempre, ok? Depois podemos complementar com massagem e por aí fora, mas é sempre a primeira opção, a primeira opção, é mais fácil de usar e mais segura. Sim, é mais fácil. Olha, e em termos de diarreia, há assim óleos essenciais que possam ajudar se a pessoa tiver Com de uma diarreia. forma geral, lá está, assim. Claro que depois Sim. vai depender do que é essa diarreia, e claro que temos que mudar aí a alimentação e talvez usar alguns chás ou probiótico, mas assim, em termos de óleos essenciais, existe alguma coisa que possa ajudar? Sim, existe. Olha, aquilo que tu disseste, que para mim é muito, muito importante, é os probióticos. Eu, para mim, Probióticos. tá, eu não, se alguém tem, ou quer seja diarreia, ou quer seja obstipação, o probiótico é, para mim, fundamental usar o probiótico. Depois, tens outros óleos essenciais, como por exemplo, que sejam reguladores também e que também diminuem um bocadinho os espasmos, sejam também relaxantes, não é? da musculatura, não é? Da parte do intestino. Então tens, por exemplo, o cardamomo. O cardamomo é, não sei se conheces como óleo essencial, mas é um óleo essencial também muito utilizado nesta parte das diarreias. Tens, por exemplo, o funcho, tem uma ação equilibradora, por isso tanto ajuda na obstipação, como depois também se houver a diarreia. Eu normalmente o que eu faço é, eu junto muito com depois a parte da alimentação, tá? Quando é a pessoa ter essa noção, por isso tu melhor que eu sabes, Sim, sim, que é, lá está, uma coisa nunca funciona de forma isolada, né? Então, por isso é que falaste que sentiste ali a necessidade da naturopatia, é porque mesmo isso. realmente uma coisa não funciona de forma isolada, até porque nós, seres humanos, somos muito mais do que um intestino, somos muito mais do que. Nós somos imensa coisa, né? Vamos Nós tudo somos. junto. É isso, então nós focarmos só numa coisa, mesmo lá está aqui da minha parte, é impossível ajudar alguém só, se a pessoa só focar, se levar a pessoa a só ficar focada na alimentação, porque isso só vai dar frustração. E aqui quando se fala de intestino há muitas restrições a fazer, mas isso é uma parte, depois é preciso ir à parte emocional, lá está, é preciso ir a muita coisa. E se há só o foco numa única coisa, esquecemos que nós não somos só aquilo, e há muita frustração, porque aqui, olha, falando da nutrição, porque a pessoa vai restringir e vai continuar a ter sintomas. Então aquela frustração, poxa, mas eu não como nada, às vezes literalmente, e É tenho pior. sintomas. É pior, não é? Porque a pessoa fica emocionalmente abalada, porque Exatamente. não é? Porque não está a comer. Por exemplo, na diarreia, por exemplo, eu uso hortelã-pimenta também, o funcho, que o funcho consegues, é um equilibrador, por exemplo, o anis estrelado, a curcuma, tá? A curcuma que também é muito utilizada, então nós podemos fazer uma massagem juntamos com óleo vegetal, uma massagem com estes óleos essenciais e fazer massagem na zona do abdômen, no sentido anti-horário, ajudar, não é? Então é importante depois também o quê? E eu trabalho muito isso, eu tenho que perceber porque é que a pessoa está a ter aquela diarreia. Porque mesmo sendo, não é, tendo diagnosticado uma doença intestinal, há um padrão emocional ali por trás. E de acordo com esse padrão emocional, eu vou decidir qual é o óleo, porque ele já tem ação física, então eu vou perceber entre todos os que têm ação física, qual é que eu vou escolher, que está mais direcionado à parte emocional que aquela pessoa está a manifestar. Muitas vezes a pessoa nem tem consciência disso, a pessoa nem tem consciência. É isso, e podemos ficar aí nessa parte. É extremamente importante isso que tu dizes, de não ter consciência. E que quando nós falamos de intestino, portanto, podemos falar do eixo intestino-cérebro, que existe o eixo intestino-cérebro, né? E o nosso intestino, ele reflete as nossas emoções,
Mas muitas vezes acontece isso, de se as pessoas começarem a ficar mais atentas ao seu intestino, ao corpo todo, não é? Mas pronto, aqui vamos focar-nos no intestino. Estamos a falar do intestino, Exatamente, porque isto depois vai acontecer em tudo, mas em tudo. se a pessoa ficar mais atenta ao seu intestino, às vezes ela está a ter ali uma crise, está a ter ali sintomas que ela pensa, poxa, mas porquê? E se ela pensar, ok, como é que eu me estou a sentir? Como é que foi o meu dia hoje? E já muitas vezes aconteceu de ter ou alunas ou clientes que se apercebiam apenas após o sintoma intestinal que realmente estavam super ansiosas, que não tinham, porque isto a nossa vida, ela é tão agitada, nós andamos sempre a mil, que eu acho que nós nunca, acho não, tenho certeza que nós nunca paramos para perguntar como é que eu me sinto, que é uma coisa que digo muito às pessoas, tens que parar e perguntar-te várias vezes ao dia como é que eu me sinto, como é que eu me estou a sentir, porque o intestino ele vai refletir sempre, sempre, sempre. E se o intestino está ali num alvoroço, seja obstipado, seja com diarreia, nós temos essa questão de há algo que não está bem e que às vezes é inconsciente, às vezes nós nem percebemos que estamos a pensar naquilo, nós nem percebemos que estamos num estado de ansiedade, nós nem percebemos que estamos num estado de preocupação. E isso também é uma coisa que eu acho muito interessante aqui no teu trabalho, quando conheci o teu trabalho, que é isso, que é tu ligares, não falares apenas dos óleos essenciais, como isto é para isto é para aquilo, mas fazeres muito essa ligação do todo, não é? Fazer aquela ligação do todo. Ainda no outro dia estava a ver um bocadinho de uma live tua, não consegui ver toda, mas que estavas a falar da pele e estavas a falar como as questões da pele, mesmo em adolescentes e tudo, também tem muito a ver com esta parte emocional, não é? E nós somos da ciência, tu és da ciência, a tua base é ciência, a minha base é ciência, mas a verdade é que há muita coisa, nós não somos só né? Há muita coisa que, ok, pode não haver, mas é que esta parte emocional pode não haver uma explicação tão certinha como as pessoas gostavam que existisse, mas existe. Ela pode ainda não ser totalmente explicada, mas é verdade, a nossa parte emocional e as nossas crenças, as nossas vivências, o nosso corpo reage a isso tudo, não é? Seja na pele, como tu falavas nessa live, seja aqui o intestino então, mas aí existe comprovação científica para o intestino, porque eixo intestino-cérebro já está muito estudado. Eu sei mesmo. Olha, sabe, Patrícia, eu muitas vezes uso o intestino para as pessoas perceberem como é que uma emoção está por trás de uma manifestação física. E eu pergunto, olha, quem é que nunca antes de entrar ou para um exame, ou para fazer uma prova, ou para uma palestra, quem é que nunca deu a volta à barriga? É prova viva que é o sistema nervoso a manifestar-se de forma física. Exatamente, manifesta. É muito, eu acho que esse é um exemplo muito fácil das pessoas perceberem, porque quase toda a gente já sentiu algum desconforto, estou tão nervosa, olha, dei-me uma volta para a barriga, tive que correr para a casa de banho e ter um exame, não é aquela coisa, é normal. Exatamente, é mesmo ou a pessoa isso. ficar enjoada, ou ficar com aquele nó na garganta, tudo isso é uma manifestação física. Eu costumo dizer, nós temos a parte emocional, depois há o bloqueio energético, o bloqueio energético leva ao bloqueio físico. Então isto é tudo assim, é uma bola de neve, por isso nós temos, eu costumo dizer aos meus alunos e mais aos meus mentorados, eu tenho uma mentoria de desenvolvimento pessoal, que é o Be Alive, e então eu ajudo as pessoas a perceber como é que identificamos crenças, como é que ultrapassamos crenças, e eu digo assim, nós temos de perceber quando é que estamos a descer o primeiro degrau. E o primeiro grau é quando nós começamos a ter acesso à emoção, porque a maior parte das vezes as pessoas só têm noção depois que ela já, aqui pegando um bocadinho no exemplo da volta à barriga antes de ir para o exame, só quando já está na casa de banho, não é? E já está a crescer das barrigas, não é? Está com uma diarreia, porque na verdade se a pessoa tomar consciência da emoção dela no primeiro degrau que está a descer, há ferramentas estratégicas para isso, que eu faço a parte de programação neurolinguística e coaches que nós aprendemos, que ensinamos a pessoa a dizer, olha, tu paras no primeiro degrau, ou no segundo, ou no máximo no terceiro, não vais parar no fim da escadaria. A maior parte das pessoas só dão conta passado um dia, 2, 3, quando já estão muito mal, ou então quando já têm mesmo uma doença, e aí já... Então fazer a identificação e parar logo no início. Isso é interessante, faz, mesmo já quando tem uma doença, né? Mesmo aqui quando nós falamos de síndrome irritável, ela pode surgir, a causa ainda não está bem elucidada, né?
mas uma das razões para ela existir é uma desordem do eixo intestino-cérebro e muitas vezes pode, por exemplo, eu tenho um caso muito giro de um ou mais, mas um que me estou a lembrar, de uma senhora que surgiu depois de um desgosto amoroso, então foi um impacto tão forte, acho que foi algo assim, se calhar já estou a confundir histórias, mas pronto, foi algo assim, eu tenho ideia que foi um desgosto amoroso. Faz todo Então, sentido isso. Faz todo então é um impacto, e muitas vezes acontece, pronto, também há as outras causas físicas, não é bem explicável, mas é muito isso que tu dizes. Eu costumo dizer que há uma predisposição física. Não é? Nós temos predisposições físicas, genéticas, há uma predisposição que podem ser despolutadas ou não de acordo com a nossa parte emocional. Então, pegando um bocadinho no teu exemplo, quando as pessoas têm problemas intestinais, são as pessoas que têm dificuldade em deixar ir o passado. Isso é, essa pessoa não teve a capacidade emocional de libertar aquilo que não correu bem e que não deixou ir. E automaticamente prende-se ali, e depois, a ser obstipação ou ser diarreia, também tem aqui duas interpretações diferentes, como tu saberás, não é? Então, as pessoas perceberem um bocadinho isso, a parte intestinal tem muito a ver com o nosso passado, aquilo que nós não deixamos ir muito mais na obstipação. Quando a pessoa tem mais obstipada, já está agarrada ao passado, que seja coisas más, mas também boas. Porque às vezes as pessoas acham que é, mas não tem nada mal. Mas estás a pensar naquele relacionamento que tiveste que foi fantástico, ou naquela casa que tu viveste que foi maravilhosa, tipo que já não tens agora, então estávamos agarrados ao passado, uma coisa que era boa, mas que a pessoa está lá agarrada. Então é interessante porque eu posso te dizer que ao longo destes 15 anos a dar consultas, não falha. Tu vais buscar a parte emocional e bate, certo. A pessoa pode não estar preparada para trabalhar a parte emocional e nós temos que respeitar, não é? Mas tu percebes automaticamente que é aquilo, tu tens o conhecimento que existem livros, nós estudamos a parte da metafísica da biodescodificação, metafísica da saúde, como queiram chamar, e a pessoa tem aquela doença, tu vais procurar a pessoa e ela tem aquele padrão emocional, tem aquele problema, aconteceu determinada coisa, não há erro. Por isso não há a parte científica, mas a parte empírica, não é? Que está aqui, não é? Sim, aquilo que nós vamos vendo. Sim, mas eu acho que é impossível, eu acho que é totalmente impossível alguém trabalhar os sintomas gastrointestinais sem trabalhar a parte emocional, não é possível. E é giro, estás a falar sobre isso desta parte emocional do intestino. Eu gravei um outro podcast com uma menina para falar mais sobre a parte espiritual e tudo mais. Ela tem síndrome de intestino irritável. O podcast sai antes deste, por isso, quem ainda não ouviu, vá ouvir. E ela fala sobre isso, que a cura dela começou quando ela começou a cuidar, mais a tratar mais de si, a dizer não aos outros, a dizer sim a si mesma, lá está, a largar o que lhe fazia mal, as pessoas tóxicas da sua vida, que vai muito em contra aqui ao que tu dizes. Olha, eu até vou-te ver aqui, não sei se conheces este livro, O Teu Corpo Diz Ama-te. Não, que giro. É a minha bíblia de cabeceira aqui, de secretário. Então, aqui tem pronto, os problemas físicos, não é? E a respectiva parte emocional / espiritual, que eu acredito que estão sempre de mãos dadas. É muito importante nós trabalharmos a nossa espiritualidade para haver um alinhamento das nossas emoções. Não há por onde fugir, não é? E ser espiritual não é preciso não estar ligado a uma religião. As pessoas acham, mas não, pode estar e não há problema nenhum que esteja, isto é uma coisa muito interior, muito nossa. Então, isso é tanto a parte intestinal como todo o nosso organismo. Se nós estivermos desequilibrados emocionalmente, energeticamente também vamos estar. Porque, na verdade, nós criamos esse desequilíbrio energético. Isto é quase um pau de dois gumes. O desequilíbrio energético causa o desequilíbrio emocional e o emocional o energético, e automaticamente quem paga, quem é? Que já dizia o velho corpo. É verdade. E aqui era, deixa-me ver, olha, no intestino, vou-te ler aqui só muito rápido. Sim. Olha, quando existe um problema no intestino delgado, existe uma ligação com a incapacidade da pessoa de reter e absorver bem o que é bom para ela nos acontecimentos da sua vida corrente. É alguém que se agarra demasiado aos pormenores em vez de ver globalmente a situação. Ainda que só uma parte do que se passa não lhe convenha, terá tendência para rejeitar tudo. A mais pequena coisa, receia que lhe falte o necessário. Então, um problema no intestino grosso produz na pessoa que tem dificuldade em desistir das suas velhas ideias ou crenças que já não lhe são necessárias. Cria obstipação. Ou que rejeita depressa demais pensamentos que poderiam ser benéficos. Diarreia, não é? Então, quando a pessoa, e aqui depois diz assim, o bloqueio mental é reaprenda a cultivar bons pensamentos em vez de medos e pensamentos depreciativos.
também não tens necessidade de pensar nas carências do teu mundo material, tens sobretudo de trabalhar a tua fé. Ter fé numa presença divina, em ti, no universo, que existe para se ocupar de tudo o que vive neste planeta, incluindo tu. Deves deixar ir o antigo em ti para dar lugar ao novo. Então, este livro eu recomendo muito aos meus alunos, é quase leitura obrigatória. É da Lise Bourbeau, O Teu Corpo Diz Ama-te. Então tens as doenças, várias, não é tudo, mas várias, e depois os padrões emocionais associados. E é muito giro, porque às vezes eu estou na consulta e digo isto por palavras minhas ao paciente, e ele vai pensar, pois, está bem, disse isso há bocado, não é? E depois eu pego no livro e leio, e ele já fica como quem diz, pá, isso está escrito, não é? Faz sentido, e eu consigo... Isso é que eu tenho sempre aqui, às vezes, para ler, porque eu posso ter dito exatamente a mesma coisa, mas já percebeste, porque aquilo que eu te disse há bocado, por isso é que está... Porque as pessoas tendem a fugir muito, não é? A mente da pessoa, a forma de a proteger é fugir da realidade. E então, quando a pessoa diz, isto está escrito num livro, então não... Não foi ela que inventou. É muita invenção, é isso. Isso é muito giro, eu não sabia isso, essa parte, mas consigo identificar isso, quer nas alunas do meu curso, quer nas pessoas que eu atendo, identifico imenso isso. E uma coisa curiosa, a parte do espírito, quando eu trabalho com nutrição funcional, e na nutrição funcional temos uma teia, que basicamente tem os órgãos todos e a ligação entre eles, ou os sistemas, e na base está a espiritualidade. Ou seja, aqui na nutrição funcional estamos a fazer uma coisa super científica, não é? Pronto, mas está lá a espiritualidade na base, existem mesmo evidências de que quem confia em algo, e aqui não falamos da religião, não é? Mas quem confia em algo tem mais tendência para ser uma pessoa mais tranquila, menos preocupada, e isso, eixo intestino-cérebro, aqui vamos para a ciência, eixo intestino-cérebro, influenciar aqui a parte intestinal, essa visão holística, não é? E essa visão holística de nós mesmos, de o todo, como te chamas o teu curso, né? Que é integrativo, né? Aromaterapia clínica integrativa, que é o integrar o todo, isso é muito importante, e muitas vezes esquecemos e ficamos ali muito como na medicina, não sendo algo mau, porque os médicos tratam-nos, mas na medicina acontece muito isso, o médico, o ortopedista vai tratar os ossos, o psiquiatra vai tratar a mente, sei lá, vai tratar, o endocrinologista vai nos tratar da tireoide, o gastro vai nos tratar do intestino, mas tudo muito separado e está tudo ligado. Nós na nutrição funcional também vemos isso, está tudo ligado. O intestino vai influenciar o fígado, vai influenciar a bexiga, vai influenciar a mente, vai influenciar tudo. não fica tudo ali. O que se passa no intestino não fica no intestino. O que se passa na mente não fica na mente, não é? Não, de forma nenhuma. Sabes que eu tenho muitos pacientes, pronto, assim, o quadro geral, a maior percentagem de pessoas é com problemas de distúrbios de ansiedade, depressão, e normalmente as pessoas estão habituadas a ir, não é, à parte da medicina alopática e fazer a medicação e acabam por ficar anestesiados durante anos e anos. E quando a pessoa vem a perceber que o grande problema da pessoa é os intestinos não funcionarem, porque quando os intestinos não funcionam, não há libertação de serotonina, isto é uma bola de neve. Então, todas as pessoas que eu atendo que são deprimidas são obstipadas. Então, tu regulas a parte intestinal, automaticamente o resto, claro que temos outras coisas, não é só, não é? Mas isto para dizer o quê? Não adianta só também tratar só a parte emocional, porque também temos aqui de equilibrar a parte física que já foi afetada, já está estragada. É o todo, daí o todo, né? E usarmos os medicamentos quando eles têm que ser usados, mas é o todo, é não nos ficarmos numa só coisa. Exatamente. Olha, e aqui pegando então nesta parte mais emocional, podes-nos só indicar assim de uma forma geral alguns exemplos de óleos essenciais para usarmos para o sono, para estados assim de ansiedade, mais nervosismo, assim, uma ansiedade mais ligeira, não é? Porque há depois, pronto, a ansiedade, mas claro, nessas questões assim mais emocionais, o que é que sugeririas, assim, de uma forma geral? Isso vai depender muito realmente, lá está, do motivo porque é que a pessoa está, não é, ansiosa. Por exemplo, se a pessoa está ansiosa por um problema de trabalho, há um óleo essencial que é bergamota, que é um excelente antidepressivo, calmante, relaxante, muito bom para estar trabalhado com problemas laborais. Agora, imagina que não é um problema laboral, que é de relacionamento, então não quer dizer que o bergamota não vá atuar noutros, tá? Mas então, por isso é que é importante sabermos o porquê. Mas, de uma forma geral, todos os cítricos funcionam muito bem como ansiolíticos, antidepressivos, porque trabalham esta ansiedade, esta depressão, mas através da alegria, não é? A laranja doce traz alegria, o limão traz alegria, não é? Os cítricos, e normalmente, e porquê é que eu estou a falar destes? Porque são óleos que, por norma, são seguros, não há grande contraindicação, fazer a inalação, sempre por inalação para trabalharmos a parte emocional.
Então, por exemplo, para uma ansiedade temos a lavanda, temos o manjericão, temos os cítricos, laranja doce, bergamota, limão, tá? Assim, vários, assim, estamos a falar mais de ansiedade. Se tivermos estados mais depressivos, há outros óleos, vai depender se é, por exemplo, uma depressão onde a pessoa está apática, ou se é uma depressão onde a pessoa está super ansiosa, sabes, toda acelerada, até banei a coisa toda, super ansiosa, super acelerada, porque se a pessoa estiver apática, eu vou ter de dar um óleo que lhe dê algum ânimo, tá? Então posso juntar, por exemplo, um limão com um alecrim para lhe dar, né? Quase dar-lhe assim um empurrãozinho. Se a pessoa estiver muito ansiosa, sabe, uma depressão associada a muito nervosismo, muito medo, então eu tenho que dar um óleo que seja sedante. Então temos o incenso, temos, por exemplo, um neroli, tá? O próprio bálsamo de copaíba, que falámos há um bocadinho, a palma rosa, o sândalo. Então são óleos que vão ajudar. Agora, se a pessoa tem dificuldade em adormecer, há já, por exemplo, a lavanda angustifólia, há vários estudos científicos que demonstram que a lavanda angustifólia tem efeito terapêutico como alguma das medicações alopáticas, porque se vão ligar aos mesmos receptores dos benzodiazepínicos. No entanto, também eu uso muito por inalação o quê? A tangerina. A tangerina faz com que a pessoa entre num sono mais profundo. Quando aquela pessoa que acorda muitas vezes durante a noite, uso tangerina. Se a pessoa tem dificuldade em adormecer, imagina, a pessoa tem insónias, mas não é aquela pessoa que acorda durante a noite, é aquela que está quase 1 hora para adormecer. Então aí, por exemplo, o neroli, que é da flor de laranjeira, já diminui o tempo que a pessoa precisa para adormecer. O incenso também, que torna a respiração mais lenta, mais profunda, induz um sono. Então, estes são alguns óleos assim mais básicos, depois há outros mais específicos que a pessoa pode perfeitamente usar para dormir, portanto, para as crianças, laranja doce, a laranja doce e a tangerina nas crianças em inalação, um difusor, 10 minutinhos no quarto antes da criança ir dormir, depois desliga-se num difusor, eu estava a ver se tinha aqui alguma, não, mas está lá em baixo, tinha aqui, mas é um pequenino, e basta colocar no quarto, 10 minutinhos, depois desliga-se e a criança vai para o quarto e não fica o difusor ligado a noite toda, tá? É só uns 10 minutinhos, porque depois o óleo essencial vai estar em suspensão no ar e a criança vai respirar aquilo. Por isso os cítricos nas crianças funcionam bem. São óleos que podemos controlar a ansiedade. Por isso, quando temos problemas, imagina, em emagrecimento, os óleos essenciais são muito utilizados. Há um que é a toranja, que lá está um cítrico. A toranja é muito utilizada no emagrecimento porque ela diminui a vontade de comer, o apetite, mas também vai controlar a ansiedade, o antidepressivo, vai também ajudar a estimular a suprarrenal. Então, é a toranja, que é um cítrico, e traz alegria à pessoa, então muito utilizado também. Então, assim, há uma panóplia enorme de óleos que depois cada um terá de ser especificado para cada pessoa, de acordo com o motivo da ansiedade. Né? Porque se for, imagina, a pessoa está ansiosa porque, sei lá, teve um problema qualquer no relacionamento, ou acabou o casamento, como há bocado no rebanho. Se calhar, a canela, que é um óleo essencial, que não é supostamente um óleo que seja calmante, pode ser o óleo que vai tratar a ansiedade dessa mulher, porque vai dar força, autoconfiança, trabalhar a sua parte da sua energia feminina, a sua sexualidade, pode ser interessante. Né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, um gerânio também o pode fazer. Então é importante nós percebermos o motivo que a pessoa está a passar esse problema emocional para direcionarmos mais. Mas olha, eu por acaso ontem fiz um stories no Instagram sobre isso e também acho que há 2 ou 3 dias tem lá um post a falar das emoções e como é que elas afetam o corpo, para as pessoas perceberem de que forma, e os óleos que podem utilizar. Sim, depois vou deixar aqui na descrição o Instagram da Raquel para também irem lá ver e assistir às lives, né? Que tu tens feito lives todas as semanas. Todas as sextas-feiras. Pois é isso, eu tenho visto, pois, tenho visto algumas todas as sextas-feiras, então é interessante também para quem quiser aprender mais, e lá está, também podem ter consulta, e quem quiser transformar-se numa aromaterapeuta também pode depois fazer aqui o curso da Raquel. Não é só para transformar em aromaterapeuta, nós temos cursos desde que a pessoa aprender a usar óleos, como começar do zero, e para usar em casa. Boa! Eu até achei que só tinhas mesmo para curso o de certificação, não é? Que tinhas mesmo a certificação da aromaterapia. Temos cursos de 50 horas, outros de 70, depois temos um mais avançado de 100, e depois temos o grande que é de 300 horas. Que é o tal, que é da certificação. Imagina, queres usar em casa, podes fazer o 300 horas, que eu tenho pessoas que fazem o curso profissional para usar
estarem em casa, porque querem tanto saber e querem se... Normalmente as pessoas têm filhos, querem cuidar da família, pronto, mas não há necessidade, se a pessoa quiser aprender o básico e não fazer asneiras e saber o que fazer, tem Pois, que é também. importante, não é? Por tudo o que nós Exatamente. falamos aqui. Exatamente. E eu depois deixei aqui em baixo, tens um site com isso tudo, não Olha, tens? Raquel Albuquerque Carvalho. É fácil, .com. Assim é fácil. Eu depois deixei aqui também na É, descrição para vocês irem ver e verem aqui também os cursos da Raquel, porque é muito importante, né? Ao longo desta conversa eu vou perceber como é importante nós percebermos mais sobre os óleos, não só ir à farmácia, não, isto não se vai à farmácia, mas não só ir à herbanária. As farmácias também vendem óleos, É isso, mas é não só ir comprar e pronto, é escolher bem e saber que estamos a dar uma utilização correta. Olha, e só aqui para terminarmos, duas coisas, que é, os óleos essenciais, eles têm uma aplicação física, não é? Não é uma aplicação, tem o efeito físico, como nós já falámos, mas eles também têm aqui o efeito emocional, como já falámos, e espiritual, não é? Eles atuam assim em várias vertentes. Físico, mental, emocional e espiritual. Ok, exato. Não consegues usar um óleo essencial sem que ele atue nisso tudo. Tu podes ter consciência ou não da atuação dele. Mas ele vai atuar, se tu fazes uma massagem com óleo para relaxar, ele está a atuar a nível emocional, está a atuar a nível mental e está a atuar a nível espiritual. Tu podes não mas ele ligada. atua a nível, ou seja, independentemente da forma como o aplicamos, ele vai atuar nesses níveis todos. Sim, claro que a nível físico, imagina que fazes uma inalação, não é? Não vai atuar a nível da pele, não é? Quer dizer, pode, porque em termos de moléculas químicas que vão chegar à corrente sanguínea, depois passam para a pele, vai ser uma quantidade pequenina. Mas sim, nós usando o óleo, vamos estar a trabalhar de uma forma muito integrativa, por isso é que eu digo que às vezes a pessoa pode nem ter consciência da emoção que levou àquilo, mas basta eu perceber, através desta interpretação que nós fazemos da biodescodificação, eu não preciso que a pessoa saiba qual foi o acontecimento que a traumatizou, porque às vezes isso até traz, não é, sentimentos maus ao de cima. Como estou ali para ajudar a pessoa a identificar qual é essa emoção, e quando eu lhe for dar o óleo essencial para o sintoma, se eu perceber que a pessoa está preparada para trabalhar essa emoção, porque às vezes a pessoa não está e eu tenho de respeitar isso, se eu perceber que a pessoa está preparada para trabalhar essa emoção, eu posso escolher um óleo que trata o sintoma e trata a emoção ao mesmo tempo. Se não, pronto, baseio-me no sintoma e quando estiver preparada a pessoa trabalha a emocional. O nosso momento não é o momento da pessoa, nós temos que perceber isso, não é? Sim, até porque nós, né, pelo menos eu também sou assim, nós queríamos logo resolver os problemas todos da junta-te ao grupo. Pois eu quero logo que a pessoa fique com o intestino maravilhoso, com tudo maravilhoso, mas não é possível porque há muitas questões e lá está. E depois quando se trata de parte emocional, né, nem sempre estamos preparados para lidar com questões, ou não queremos, ou não... e aí também não nos podemos esquecer da parte da psicologia, que é importante associar quando são levantadas coisas muito... por isso é que eu faço muita parte de... sabes que nas consultas eu costumo dizer que faço o diagnóstico em 5 minutos e depois estou 1 hora ou 2 a fazer a parte da psicoterapia, porque é isso que Pois. Depois no fim digo os óleos ou o tratamento que seja, mas de mais 5 minutos, não é? Por isso estás ali 1h30 a identificar. em tratamento. Exatamente, identificar ali exatamente o problema. Olha, e então, a última questão. Como é que se podem usar, já falamos aqui falaste um bocadinho da inalação, exato, como é que se pode utilizar os óleos essenciais? Olha, para quem quiser depois assim uma descrição mais profunda, eu tenho lives sobre isso, posts, pode ver nas redes sociais, mesmo no meu YouTube, tem lá. Mas de uma forma assim muito genérica, nós podemos fazer inalação, que é simplesmente pegar num frasquinho, pôr debaixo do nariz, inspirar pelo nariz, prender o ar na barriga e expirar. Então, fazer inspirações profundas, reter o máximo tempo conseguido, e depois expirações longas, tá? E fazer isto pelo menos 7 vezes seguidas, e depois umas 3, 4 vezes por dia. Ou então ficar 5 minutos a fazer uma respiração consciente, tá? Existem técnicas mais avançadas, eu vou-te só explicar assim as mais básicas. Depois existe a aplicação tópica, tá? Nós para aplicarmos o óleo essencial de forma tópica, ele tem de ser diluído num óleo vegetal. Existem 3 óleos, que é a hortelã-pimenta, a lavanda e a árvore de chá, que é o tea tree, que pode ser aplicado puro. Eu posso pegar no óleo e aplicar puro na pele. Mas, no entanto, eu digo sempre às pessoas que convém a pessoa fazer um teste, porque há pessoas que têm pele mais sensível, em crianças tem de ser sempre diluído, por isso os outros óleos são todos diluídos num óleo vegetal. Eu estava a ver se tinha aqui um óleo vegetal, não, veio para ali um bocado, por isso não tenho aqui. Imaginem que, deixem-me pegar aqui, isto não é um óleo vegetal, mas faz de conta, isto era um frasquinho, eu enchia com óleo vegetal, tá? E depois deitava aqui as gotinhas que eu queria.
depois fechava, tá? Depois não devemos abanar assim, é fazer assim, tá? Mistura assim. Pronto, e depois vou, neste caso tem pipeta, senão, e aplicava onde tenho de aplicar, na minha barriga, faço massagem, no peito, aquilo que eu quiser. Aplicação tópica. E depois temos, lá está, a última forma, não é a última, há outras, mas acho que aqui são estas 3 principais que são importantes. Ingestão, que eu esta realmente recomendo que a pessoa só faça, se souber mesmo o que está a fazer, porque é assustadora a quantidade de pessoas que ingerem óleos essenciais sem nenhuma orientação séria, não é? E para fazermos a ingestão, primeiro temos de saber se o óleo essencial pode ser ingerido, porque nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos. E depois tem de saber que eu, para ingerir um óleo essencial, tem de ser diluído numa gordura. Tá? Então, eu posso pegar um bocadinho de óleo de coco, ou pôr uma colher de azeite, ou de óleo de linhaça, e deito lá 1 ou 2 gotas. Normalmente é uma gota por cada 20 kg de peso corporal, 3 vezes por dia. Agora, mesmo que a pessoa pese mais de 60 kg, eu não passo muito as 3 gotas 3 vezes por dia, tá? Mas isto é um critério meu. Em termos bibliográficos, quando nós vamos fazer pesquisas, é 1 gota por cada 20 kg. Mas para mim, 3 gotas 3 vezes por dia já é assim, 9 gotas por dia já é a dosagem máxima, ok? Pronto, mas mesmo assim, isso são em casos extremos. Muitas vezes basta 2 gotas, 3 gotas, tá? Por dia, dependendo muito de cada situação, mas sempre diluída em óleo vegetal, está bem? Isto é importante. Mas, mais ainda, é perceber se há alguma contraindicação para a ingestão do óleo, porque nós vemos pessoas a ingerir óleos essenciais, por exemplo, de forma consecutiva durante imenso tempo, e não o deveriam fazer, porque o óleo cria toxicidade. Mesmo quando são óleos, isto é um bocado, parece um contrassenso, mesmo quando são óleos que são hepatoprotetores, eles são metabolizados no fígado. Então, se for o óleo em demasia, pode criar toxicidade. Então, nós devemos fazer as pausas terapêuticas. Tá? Então, vai dependendo do óleo. Se for óleos mais fortes, às vezes só podes fazer uma semana e tens de fazer uma pausa terapêutica. Outros podes fazer um mês e tens de fazer uma semana de pausa terapêutica. Então, é importante a pessoa ter esta consciência, porque aquilo que eu me apercebo, e depois, pronto, depois tenho pessoas que vêm ter comigo como pacientes já, não é? Porque já, normalmente é quando a coisa não corre bem, e infelizmente são algumas vezes, a pessoa faz indiscriminadamente, eu já faço há 3 meses, há 1 ano, há 10 anos, e depois à frente, dependendo de como está o organismo da pessoa, até pode aguentar, uns aguentam mais, outros aguentam menos, mas aquilo que eu tenho visto é que a longo prazo a fatura vem, não é? A fatura vem e as coisas não correm bem. Mas há outras formas, que é bochechos, gargarejos, aplicação, lá está, vaginal, aplicação anal, essas são coisas mais específicas, portanto, e em situações mais específicas, mas também é possível em cataplasmas, mas principalmente inalação, aplicação tópica e ingestão são as 3 principais vias de utilização dos óleos essenciais. Tá? E aqui para a inalação também se pode usar, como tu falavas há pouco, os difusores, não é? Com os difusores, sim. Também, Eu por acaso tenho um aqui, mas este é um pequenininho, não sei se está quase vazio. E um fresquinho. Eu uso os difusores, que são os nebulizadores, onde colocamos aqui diretamente o óleo essencial. Até vou fazer aqui, ver se este tem. Não sei se vocês, eu não estou a ver a minha imagem, que eu tenho a minha imagem, mas eu vou fazer assim, vou por aqui. Dá para ver, não? Dá Está dentro da imagem, pronto. Então, estás a ver as gotinhas a cair? Estou. Eu encho assim. Eu achei que ele está sem bateria, mas pronto, vocês já veem como é que encho o difusor. É com óleo puro, só põe óleo essencial nestes. Depois coloco aqui, está sem bateria. Pronto, e depois, ao clicar aqui, ele saia tipo um fuminho. E Mas já é faz só óleo efeito. essencial. Estes são os nebulizadores. Depois existem os ultrassónicos, que são aqueles que se juntam à água. Eu não sou muito fã desses, porque os óleos não se diluem em água. E os que são de colocar água é o quê? É plástico. E os óleos corroem o plástico. Então, quando estiveres a inalar, vais estar a inalar o óleo essencial com algumas moléculas de plástico. Nós sabemos que é o petróleo. Agora, é claro que existem difusores de boa qualidade, com plástico de alta densidade. Qual é que é aqui a questão? É, cada vez que a pessoa acaba de utilizar, é deitar fora se sobrou e lavar muito bem o plástico. Nunca se pode deixar lá nada. Enquanto que este é vidro, e este outro que eu tenho agora está lá embaixo na sala, é vidro, e então não há problema nenhum. O óleo ficar aqui, tá? Fica aqui. É como se estivesse no frasco. Está tapado, por isso não está a apanhar. Aquilo é transparente, mas está tapado, não é? Por isso não está a apanhar a luz, não há problema nenhum. E eu sou apologista destes difusores, assim, que em termos terapêuticos são muito mais eficazes. E mais seguros, então também, não é? Acabam por ser aqui um bocadinho mais seguros.
Ok, muito bem, bem, acho que já abordamos aqui, acho que foi muito interessante, acho que Nem nos sei quanto tempo é está... que já passamos, mas já passamos. É, mas acho que foi assim muito interessante. Há alguma mensagem final para quem nos está a ver e a ouvir? Assim, alguma mensagem final sobre esta questão? Sim, olha, eu acho que é bom que as pessoas se interessem por cada vez mais cuidar de si, cuidar da sua saúde, colocarem-se em primeiro lugar e cuidarem mesmo delas próprias, porque nós não conseguimos ajudar as outras pessoas se não nos ajudarmos a nós primeiro, mas com conhecimento e que saibam o que estão a fazer e não fazer só porque a vizinha ou a prima ou a tia disse que funcionava com ela, ou isto é muito bom, porque estamos a falar de quase, eu quase que utilizaria a palavra como um medicamento, não é? Nós não devemos fazer, se eu estou a tomar um medicamento, se me fez bem a mim, eu não vou dar aquele medicamento à minha tia, à minha avó, à minha prima, só porque funcionou comigo, eu tenho de ir ao médico e perceber se aquele medicamento é ou não adequado. E o óleo essencial é exatamente a mesma coisa, porque são moléculas químicas, são químicos na mesma. Só é que são químicos existentes na natureza, não são químicos de síntese. Não quer dizer que não têm contraindicações, têm também. Não é? E podem criar toxicidade, podem, se forem bem utilizados, nós conseguimos contornar isso, não é? De acordo com as dosagens, de acordo com a pessoa, por isso é muito importante as pessoas terem o conhecimento, por isso é que eu tenho, portanto, lá no meu site, tenho oferta destes cursos mais iniciais para as pessoas ficarem, quando são as pessoas, eu recebo depoimentos, Patrícia, das pessoas que, quase em pânico, como é que a minha vida toda, ou não sei quantos anos eu fiz isto e usei isto de forma errada, porque as pessoas não, e há pessoas que dizem, eu recomendei isto a tanta gente e agora como é que eu vou fazer? Eu disse, não há problema nenhum, eu também já fiz muitas coisas erradas e depois aprendi a fazer certo e hoje ensino a fazer certo. E se me perguntarem assim, olha, eu dizia para fazer dessa forma, hoje em dia não digo, porque estudei e aprendi. Também é preciso às vezes termos esta humildade de reconhecermos que nós não sabemos Sim, tudo. Não é? Estamos em exatamente, movimento, exatamente, é as pessoas isso, não terem, as coisas mudam. não terem medo, eu costumo dizer que é sinal de inteligência, quando nós mudamos de opinião, é sinal que procuramos outras vertentes. Não é as pessoas terem esta consciência, não terem medo de ir à procura, de aprender, de estudar, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, é realmente uma coisa fantástica, mas se for bem utilizada, porque se não for bem utilizada, pode não ser assim tão fantástico quanto isso, não é? Porque depois vão intoxicações para o hospital e isso, e depois o que é que vem? Vem a fama, a má fama, né, dos óleos essenciais que nós sabemos que também tem, não é? Infelizmente. Sim, 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 é como tudo, lá está, basta haver um erro, e às vezes o erro é de nós utilizarmos sem conhecimento, seja o que for, seja no que for, seja aqui nos óleos essenciais, seja suplementos, e tu ali suplementos de emagrecimento e afins, eles podem ser bons se forem utilizados por quem sabe, é como tudo. Muito bem, Ana, muito obrigada por teres dedicado aqui o teu tempo. Eu vou deixar aqui na descrição todos o site da Raquel, o Instagram, o YouTube, que assim podem ir a aprofundar um bocadinho mais o conhecimento, que nós aqui só falamos um bocadinho, pronto, um bom tempinho, mas só um bocadinho, porque isto seria tema, não é? E por isso existem os cursos, a Raquel tem os cursos para quem quiser ir já diretamente aprender mais sobre o assunto, que é mais fácil, mas eu acho mais fácil ir fazer um curso do que ir pesquisar na internet. Para mim é muito mais fácil. Eu prefiro fazer cursos de quem já sabe, de quem já fez, dos assuntos de quem já estudou os assuntos que eu quero perceber, porque estamos a pesquisar, então se são coisas fora da área, não vale a pena. Portanto, quem quiser aprofundar-se, tem as lives, os cursos, o conteúdo do Instagram, que é muito rico. E é isso, muito obrigada. Obrigada, e eu, Patrícia, por estar aqui contigo e foi um gosto enorme. Obrigada.